O Band Cidade começa hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador, pela ordem definida em sorteio na presença dos assessores. O primeiro candidato a ser entrevistado é Geraldo Júnior, do MDB. Boa noite, candidato. Muito boa noite, Carol Rosa. Muito boa noite, a Band. Agradecer essa oportunidade aqui no Jornal Band Cidade de nós debatermos a cidade, discutirmos a cidade. Bom, eu queria começar, candidato, já trazendo aqui o assunto de uma das suas propostas de governo. O senhor coloca lá na sua proposta, no seu plano de governo, a criação de creches noturnas. Queria que o senhor explicasse como isso vai funcionar. Porque quando se fala em creche, a gente sabe que não depende só da estrutura física. É preciso de uma estrutura de profissionais, uma estrutura também de segurança, já que isso vai funcionar à noite. Como é que isso vai ser possível? Carol, que bom essa oportunidade, agradecer essa pergunta. Nós, infelizmente, hoje recebemos dados da Folha de São Paulo que Salvador ela está liderando o regresso da equidade. É uma capital marcada pelas desigualdades sociais, econômicas e urbanísticas. Salvador não tem creches. Eu estou me dirigindo agora, Carol, aproveitando a audiência aqui da Band, para as mães chefes de casa, chefes de família, que precisam estudar, que precisam trabalhar para sustentar os seus filhos. E em Salvador, pasmem, senhores, a cada 3 crianças que nascem na cidade, 2 estão aguardando creches. Com o presidente Lula, que é 15 em Salvador, Carol, o presidente nos garantiu 15 creches em tempo integral. Dessas, a grande parte é noturno, com assistência, com qualificação, com apoio psicológico, com alimentação de qualidade. Nós vamos ao lado dessas 15 creches para a cidade do Salvador, porque se não fossem as creches comunitárias, a situação estaria pior. Salvador só tem uma cobertura de 30,75% da demanda de creches. Quase 70 mil crianças não têm creches em Salvador. E estaria pior se não fosse o apoio das creches comunitárias. E o presidente Lula, que é 15 em Salvador, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, além das 15 creches sobre a administração da Prefeitura Municipal, reforça o apoio das creches comunitárias e nos dá a possibilidade e a estrutura com garantia de recursos de mais 10 escolas em tempo integral. O senhor falou aí do apoio de Lula, que Lula é 15 em Salvador. Eu vou aproveitar então a deixa e te perguntar, porque há uma expectativa da presença do presidente Lula durante a campanha. Ele só esteve aqui na pré-campanha. Por que dessa ausência? Agora já na reta final, ele vem ou não a Salvador para confirmar o apoio? Carol, lhe agradecer, Carol Rosa, pela segunda oportunidade. O presidente Lula, as pessoas demandavam que ele não havia declarado o apoio. Ele vem aqui num evento do 2 de julho, declara o apoio. Sinalizaram que esse apoio estava muito amplo, superficial. Ele me chamou em Brasília, estabeleceu, porque Lula é 15 em Salvador, o que poderíamos fazer do transporte público rodoviário e nos garantiu mais um modal do VLT que liga a Conceição da Praia à Península de Tapajipe. Nos garantiu o apoio das creches, nos garantiu, além das 2 policlínicas que nós temos na cidade do Salvador, as policlínicas, uma em Narandiba e outra Escada, ele disse: Geraldinho, coloca no programa de governo seu e de Fábia Reis mais um presente para a cidade, 10 policlínicas territoriais, porque não tem médicos nos postos de saúde, não há medicamentos, não há equipes de saúde da família. E o presidente Lula, que é 15 em Salvador, já nos garantiu a implantação de 300 equipes de saúde da família. Mas ele vem ainda até o final da campanha, candidato? O presidente Lula, Carol, ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda ao lado do ministro Rui Costa. Ele tem trabalhado esta agenda até o final da campanha e nós acreditamos, se não na vinda presencial do presidente Lula, nós acreditamos no reforço do nosso apoio, porque ele já disse, já garantiu que em Salvador vote no 15. Agora, candidato, vou aproveitar então, o senhor falou do transporte, né? O senhor tem feito sérias críticas ao BRT, mas o BRT está aí, está funcionando. Se o senhor for eleito, o senhor pretende mudar esse modal, continuar como está, fazer alguma modificação, mudar o tipo de modal? O que é que o senhor pretende fazer? Carol, a terceira oportunidade que você me dá de falar com Salvador. Olhe que o atual prefeito tirou 134 linhas de ônibus da cidade do Salvador. Ele e o ex-prefeito da cidade, eles tiraram 700 ônibus de circulação. Optaram por um BRT,
que é o BRT Calça Curta, que não tem passageiros nas estações. Um BRT que não tem integração com as linhas de ônibus, porque as linhas e os ônibus foram tirados da cidade. A tarifa mais cara do Nordeste, uma das tarifas mais caras do país. Nós vamos estabelecer, vamos rever a estrutura do transporte público rodoviário da nossa cidade, trazer as linhas de ônibus. É um BRT, é o menor BRT do país. É o mais caro do país, quase R$1 bilhão. Nós demos a ordem de serviço, Carol, do VLT, que liga a calçada à Ilha de São João, que liga Paripe a Águas Claras, que liga Águas Claras a Piatã. O senhor falou do retorno de algumas linhas e essa tem sido uma reivindicação grande da população. Esse retorno depende, obviamente, do consentimento dos empresários que estão envolvidos nesse sistema. O senhor já tem conversado com eles sobre isso? Olha a diferenciação. Eu já falei isso exaustivamente na imprensa. Empresário não vai mandar no transporte público de Salvador, dizendo onde coloca e onde tira linhas da cidade. Nós vamos envolver a sociedade civil, nós vamos envolver a sociedade como um todo, nós vamos ter a participação dos empresários, da Câmara de Vereadores, nós vamos reunir especialistas, nós vamos integrar o transporte público com o transporte particular. Nós não vamos fazer como o atual prefeito, que tira as linhas de ônibus e não ouve a sociedade civil. Nós vamos fazer e já garantimos isso com o novo VLT da Conceição da Praia à Península de Tapajipe, com o presidente Lula, que é 15 em Salvador, e ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. Qual seria a outra solução para garantir o melhor movimentação das pessoas no transporte público da capital? Olha que interessante, nós falamos do transporte público rodoviário e o prefeito assumiu que ele e o seu antecessor, eles faliram o transporte público rodoviário. Transporte público rodoviário significa também, Carol, nós estabelecermos um pensamento da entidade metropolitana, da região metropolitana de Salvador. Nós precisamos integrar com o transporte particular as pessoas que não só moram nos bairros, nos 605 mini-bairros da cidade, nas mais de 425 comunidades de Salvador que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós vamos estabelecer um sistema de integração com Salvador, com os bairros, com a cidade antiga, com a cidade baixa e com a chamada cidade alta. Candidato, a gente está no finalzinho da nossa entrevista. Eu vou te dar, então, esse tempinho final para fazer suas considerações e dizer por que o senhor deve ser prefeito da capital. Muito obrigado, Carol Rosa. Agradecer mais uma vez a Band. Agradecer o apoio do presidente Lula, que às vezes, com um gesto, é muito mais do que umas palavras ou palavras. Agradecer a Lula, que é 15 em Salvador, a Jerônimo Rodrigues, que é 15 em Salvador. Salvador dá para ser diferente. E eu e Fábia Reis vamos governar essa cidade para todas as pessoas. Candidato, muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigado, Carol Rosa. Agradeço mais uma vez a Band.